Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. É o texto que vai servir como meditação nossa para esta noite. Hoje é dia 9 de outubro e amanhã é dia 10 de outubro, primeiro dia da semana, e estamos entrando na Semana das Crianças. Semana das Crianças. Eu sempre gostei da Semana das Crianças, irmãos, porque eu sempre trabalhei com criança, era a semana que eu mais trabalhava. Quando eu estava ativo na minha vida profissional, fazendo shows de mágica, nessa semana eu tinha 3 a 4 shows por dia. Cedo, à tarde, à noite, às vezes a gente encaixava mais um para fazer o quarto. Era extremamente cansativo, trabalhávamos a semana inteirinha, super concorrido, mas era gratificante, porque a gente voltava cheio da grana. Né? Então a Semana da Criança é uma bênção. Irmãos, criança é uma bênção. Criança é tudo de bom. E nós vamos falar hoje sobre criança. Amém? Criança. Mateus 18, do 2 ao 5. Mateus capítulo 18, do 2 ao 5. Você pode abrir a sua Bíblia. E se você não tiver sua Bíblia, você pode acompanhar pelo sistema de projeção que vai te auxiliar. Diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda a certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Obrigado, Jesus, por essa palavra maravilhosa. Pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Abre o nosso entendimento agora, Senhor, a nossa mente, e que nenhuma interferência do mal venha roubar ou torcer essa palavra que há de ser ministrada agora, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, na forma humana, ele tinha várias formas de poder ilustrar as verdades do Evangelho. Ele era muito sábio e ensinava muito bem. Prova é que ele era chamado de mestre. Mas a maneira que ele ensinava era uma maneira simples, não era complicada, para que a gente pudesse entender. E você sabe que quando eu estou preparando aqui as minhas pregações também, eu sempre peço que eu possa ser simples, do povo, para que possamos entender. De nada adianta usar um linguajar complicado, difícil, né, clássico, e não ter o entendimento. E certa ocasião Jesus ilustrou a nossa vida cristã usando o comportamento de uma criança. Ele pegou uma criança, colocou no meio da roda e falou assim: olha, com toda certeza eu vos afirmo, versículo 3, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, Jesus deixou bem claro que nós devemos ser como uma criança. Como uma criança. Aí perguntamos, como são as crianças? Quais são as qualidades de uma criança? O que as crianças têm a nos oferecer? Vou dizer uma coisa, criança tem muito a nos oferecer. Muito, 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 muito. A gente pode aprender muito com criança. A gente pensa que a gente só vai ensinar a criança. Não, a gente tem que aprender com as crianças, porque eles nos ensinam muito, muito, muito. Elas têm muitas virtudes que muitas vezes nós passamos desapercebidos. E eu gostaria de mencionar apenas algumas das muitas virtudes que as crianças têm naturalmente, que nós deveríamos aprender com elas. A primeira delas, criança está sempre feliz. É verdade ou não é, irmãos? A criança está sempre...
A criança nunca está nervosa, triste, preocupada, com depressão, né? Neurótica com a situação, preocupado com o governo. Ela não está preocupada, né? Você põe qualquer roupa nela, ela está dando risada. A criança está sempre feliz, irmãos, sempre feliz com qualquer coisa. Qualquer coisa agrada a criança, né? Ela até chora às vezes, quando é disciplinada, tudo mais, mas a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, são pequeninos momentos de descontamento na criança, de tristeza às vezes com alguma coisa ou outra, mas que logo ela esquece. No geral, as crianças estão sempre felizes e contentes com tudo aquilo que ela tem. Hoje eu tenho 3 filhas que são maduras, e quando elas começam a olhar as fotos da época, elas falam: mamãe, como você me vestia, olha que chiquinho horrível que você fazia, olha que vestido bufante, horroroso que você colocava em mim. Mas elas ficavam tão felizes e sentiam a mais importante, com aquela roupa, que talvez hoje elas fazem análise, né? Então a criança não tem esse senso de que algo vai entristecer. A criança está sempre feliz. Se você arranca a roupa da criança, deixa ela brincando peladinha, ela brinca, não está nem aí. Está lá, feliz da vida, né? Então nós temos que aprender isso, irmãos, porque hoje em dia, o que acontece? Tudo é motivo para nós estar triste, tudo é motivo para reclamação. A gente não está contente com nada, não está contente com o emprego, não está contente com a roupa, não está contente com o carro, não está contente com a casa, não está contente com o marido, não está contente com nada, irmãos. Não está contente com nada, nada parece que agrada, nada parece que nos faz feliz. Então, quando Jesus falou que nós temos que ser como uma criança, nós temos que nos espelhar, ver se criança se importa com a circunstância, ver se criança se importa com o que está acontecendo. Está sempre feliz, está sujinha, às vezes está suja, né? Deita, dorme, né? A gente já, não, precisa tomar banho, porque não sei o que, criança não está nem aí com nada. Sempre está feliz. É assim ou não é, irmãos? Criança é uma delícia. É a felicidade, está sempre rindo com tudo, feliz de tudo. Então nós deveríamos aprender, eu creio que Deus está falando nessa noite, que nós deveríamos aprender a ser feliz como é uma criança feliz. Amém? Segunda característica ou virtude de uma criança, irmãos. A criança, ela é sempre sincera. A criança é verdadeira. A criança, se gosta de uma coisa, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. A criança fala a verdade. A criança, às vezes, faz até os pais passar vergonha por falarem a verdade. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes, por eles falarem a verdade, a gente fica constrangido. Mas, irmãos, nós temos um compromisso com a verdade. Jesus diz que Ele é a verdade. Nós não poderíamos jamais faltar com a sinceridade, com a verdade. E a criança é sempre verdadeira. Ela chega, ela fala o que pensa. Conta uma história que um pai levou a família para almoçar no restaurante. E chegaram lá, né? Foram ela, foi o pai, foi a mãe e foi o filho. E chegaram lá, comeram no restaurante, tudo direitinho, né? Criança é louco para dar os fora, às vezes, no restaurante, mas com sinceridade. Aí a comida estava tudo gostosa, tudo muito bom e tal. Quando terminaram de comer, o pai chamou o garçom e falou assim: você poderia embrulhar o que sobrou, que eu vou levar para o nosso cachorro? Aí o filho imediatamente falou: papai, você vai comprar um cachorro? Quer dizer que a partir de hoje nós vamos ter um cachorro? Porque nós não temos cachorro. Então, irmãos, esta é a sinceridade de uma criança.
né? Então o pai tentando dar um H, querendo dar uma de lá, né? Então, irmãos, nós temos que ser sinceros. Às vezes as pessoas acham que usando da falsidade, da mentira, do engano, vão levar algum proveito dessa vida. Isso só vai gerar frustração, tristeza, pecado e desagradar a Deus. Vamos falar a verdade. A verdade tem que ser dita. E criança é verdadeira, sempre, né? Certa ocasião fui participar de um aniversário de um amigo aqui da igreja, e eu fiquei responsável para levar o bolo, e eu levei o bolo. Chegou na hora, a criança, o filho do aniversariante, falou: mas que bolo michuruca é esse que você trouxe? Criança é verdadeiro, irmãos. Criancinha, foi uma criancinha. O bolo era pequeno realmente, mas era sodier, né? Mas, sodier grande não dá. Mas, irmãos, criança é verdadeiro. Criança olha e fala a verdade. E nós, muitas vezes, adultos, somos hipócritas, mentirosos e queremos viver do engano, da mentira, da falsidade. Vamos aprender com as crianças. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Terceira qualidade de uma criança. A criança, ela confia plenamente no pai dela. Como ela confia? Para a criança, o pai é o melhor. Para a criança, não existe ninguém mais capaz do que o pai e ninguém em quem ela inspira mais confiança. Se a criança vê um cachorro indo em direção, ela pegou na mão do pai, ela já acha que está seguro. Ela sente confiança no pai. Conta uma história que estava tendo uma viagem em alto mar e de repente começou a ter o mar agitado. E o pessoal viu, a tripulação viu que realmente aquela viagem poderia ser fatal e aquele povo podia morrer todo mundo. Então eles começaram a tomar todas as providências e foi um apavoramento geral em alto mar, pedindo que as pessoas colocassem a boia e todo mundo angustiado. E de repente, a hora que eles abriram um camarote, estava um menininho lá e eles falaram: corre para cá porque o mar está bravo e a embarcação pode afundar a qualquer momento e nós precisamos tomar as providências. Sabe o que o menininho falou? Fica tranquilo, meu pai é o comandante. Fica tranquilo, meu pai é o comandante. Olha a confiança que ele tinha no pai. Fique tranquilo, meu pai é o comandante. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo num mar tempestuoso na vida aqui, conforme foi ministrado, parece até que eles viram um pedacinho aqui do meu esboço da pregação. Quantas vezes? E a gente entra em desespero e entra em plano. Cadê a confiança no nosso pai? Cadê a confiança do nosso pai, que é o piloto da embarcação e não vai deixar com que nada aconteça? A criança confia no pai. Às vezes é uma circunstância em que o pai não tem o mínimo domínio, mas para a criança, meu pai consegue, porque meu pai é poderoso, meu pai é o bom. Mateus capítulo 6, versículo 25, é um versículo muito importante. Diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Não se preocupe, confie no seu pai. A criança confia no pai. Quando o pai está no volante, ela dorme sossegado. Às vezes, eu estou dirigindo, viajando com a família, e as minhas filhas falam: deixa que eu vou dirigindo. Eu falo: pode ir então, que eu estou com muito sono. Aí a hora que eu vou para o banco do passageiro, o sono vai embora. Né? O sono vai embora na hora, né? O zoião fica regalado. Mas o filho dorme, deita e dorme, confia plenamente que o pai sabe o caminho e que o pai vai levar ela no destino que eles hão de chegar, em paz e segurança. Eu quero dizer o seguinte: o nosso pai sabe e ele vai
nos levar no destino que nós almejamos, em paz e em segurança. Então, vamos confiar no nosso Pai, assim como uma criança confia no seu pai. Amém? Outra característica de uma criança: as crianças são afeiçoadas. Para uma criança não tem nada de maior valor do que poder abraçar e beijar o pai, sentar no colo do pai, abraçar e beijar, sentir-se amada e poder amar. Irmãos, nós também, como filhos de Deus, nós temos que ter essa intimidade com Ele, essa intimidade, né? Nós não podemos permitir que nada tire esse afeto nosso com Deus. Nós precisamos dessa intimidade, irmãos. Tem algumas músicas do Voz da Verdade que até fala, né? Quando eu chegar, quero olhar nos seus olhos, beijar o seu rosto. Nós precisamos disso, irmãos. O afeto é algo que nos faz muito bem. E tudo que o inimigo quer é causar distância entre nós e o nosso Pai, para que não tenha esse afeto. É distanciar, mas nós temos que estar próximo. E eu tenho ministrado aqui que nós precisamos estar próximo de Deus, irmãos. E como é que nós nos aproximamos de Deus? Eu falei, eu acho que foi na live quarta-feira passada, alguns dos motivos que nos afastam de Deus. Não sei se vocês assistiram ou não. Não ter mais vontade de orar, não ter mais vontade de ler a Bíblia. Foi os 4 tópicos da live quarta-feira que passou, quarta-feira na live. Terceira coisa, não sentir vontade mais de testemunhar para ninguém, né? Nem falo para ninguém que Jesus mudou minha vida, não tem vontade. E quarta e última coisa que eu falei quarta-feira, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de ir para a igreja, não tem. Então, irmãos, isso são coisas que nos afastam de Deus. O que nos faz ficar próximos de Deus é ler a Bíblia. O que nos faz ficar próximo de Deus é orar. O que nos faz ficar próximo de Deus é o desejo de testemunhar, porque isso agrada a Deus. É chegar para as pessoas e falar assim: olha, você não imagina o que aconteceu comigo, o quê? Jesus mudou o meu viver. Como assim? Aí você pode contar a sua experiência e testemunhar. O que nos aproxima de Deus é vir para a igreja, porque a igreja foi estabelecida por Deus para que os santos estivessem juntos, louvando, adorando Ele na beleza da sua santidade. Nós temos aprendido na escola bíblica dominical, quando o povo saiu do Egito liberto, a primeira coisa que Deus ordenou que fizesse assim que entraram no deserto era o tabernáculo, porque era um lugar onde que Deus queria se manifestar no meio do seu povo. E hoje o tabernáculo é a igreja. Ele quer se manifestar no meio do seu povo, na igreja. Por isso que é importante nós estarmos aqui. Mas eu fico muito bem em casa assistindo pela internet. A internet é uma bênção, irmãos, para as pessoas que moram longe, que estão trabalhando, que não têm condições de vir, que estão no hospital ou estão com o pé operado em casa, né? Então aí é uma bênção. Né? É uma bênção. Mas podendo, é melhor estar aqui. Então, essa proximidade de Deus é aquela proximidade que nós temos que ter, assim como uma criança tem a proximidade. A criança, quando o pai chega em casa, ela vem correndo para os braços do pai e abraça e pula. Eu lembro, minhas filhas pulavam, me abraçavam. E até cresceram com esse hábito, quando já estavam grandonas, elas pulavam no meu colo, quase me derrubavam para trás. Mas isso é gostoso, isso é maravilhoso. Outra característica da criança, está entendendo aí tudo, irmãos? As crianças são humildes. As crianças são humildes. A criança pode ser filha de um rei ou de um milionário. Se você colocar junto com um favelado do nariz sujo, ela vai brincar de boa e não vai ter o mínimo de preconceito. É verdade ou não é? Pode ser a mais pomposa, pode ser a filha do rei do rei lá, como é que chama o rei lá da Inglaterra? O rei, do príncipe Harry lá, né?
pode ser o filho do príncipe, o filho do rei. Você coloca junto com um faveladinho lá, ela vai brincar, ela vai compartilhar o carrinho, ela vai brincar por igual, porque não tem preconceito. A humildade é uma característica natural da criança. E hoje em dia, irmãos, no ser humano, no povo de Deus, a gente tem dificuldade de ver humildade. Por isso que Jesus falou: quem não se humilhar como esta criança, não for humilde como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Temos que ser humildes. Essa lição foi a lição primordial que Jesus quis ensinar para os discípulos, né? Entre os discípulos naquela época havia discórdias. Cada um queria ser melhor do que o outro. Chegaram a questionar: Senhor, quando chegar na glória, quem vai sentar no lado seu direito? Quem vai ficar do seu lado direito? Quem vai ser o maior de nós aqui lá no céu? Jesus falou assim: aquele que for o menor aqui, lá vai ser o menor, né? Lá em 1 Pedro 5,5 diz assim: do mesmo modo, jovens, quem for o menor aqui vai ser o maior lá. 1 Pedro 5,5 está escrito assim: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. A humildade foi a lição mais importante dentre todas que Jesus colocou uma criança lá no meio e tentou ensinar para nós. Mas tem outra característica além da humildade. Criança não guarda ódio. Criança perdoa fácil. Briga, uma machuca com o outro. 2 minutinhos, já está abraçado, brincando de novo. É verdade ou não é? Criança é assim. Criança não guarda de jeito nenhum. Às vezes, os pais viram inimigo por causa das crianças brigarem, mas entre elas mesmo, elas estão de boa. A minha netinha chegou perto de um cachorro a semana passada, que ela não conhecia. Deve ter juntado o cachorro mordeu o lábio dela. Precisou ir para o hospital. Chegou a arrancar um pedacinho do lábio. Falei com a minha esposa assim: quando ela voltar, ela deve ter pegado trauma de cachorro, né? Vai ser bom, porque abraça tudo quanto é cachorro, sem saber quem é. Daqui a pouco chega ela do hospital. O que ela faz? Ela vai lá e junta o cachorro. Nós, adultos com raiva do cachorro, ela vai lá, ui, vem cá, e tá, deu um abraço no cachorro que tinha mordido ela. Isso é perdoar, irmãos. Isso é não guardar raiva. Isso é não guardar rancor. Às vezes, por coisas tão tolas, a gente guarda a raiva das pessoas. A gente guarda ódio. Mas a criança não guarda. A criança é pura. Por isso que Jesus falou que nós temos que ser como criança. Nós temos que aprender com as crianças. Tem outra característica. A criança não pode se estabilizar, ela tem que crescer. Se a criança não crescer, por isso que leva no pediatra todo mês, né? Todo mês leva, periodicamente, e o pediatra pesa e o pediatra mede. Se passar 1, 2, 3 meses sem aumentar o peso e sem aumentar a estatura, já começa a causar preocupação. Alguma coisa está errado. Então a criança precisa crescer e ela cresce. E tem algumas que cresce e cresce mesmo. Ultrapassa pai, ultrapassa mãe, vai embora.
Hã? Mas isso é maravilhoso. Assim temos que ser nós na vida espiritual, irmãos. Tem muita gente que nasce de novo, mas não cresce, não desenvolve, fica só com aquele leitinho, mamando mamadeira a vida inteira. Está com 20 anos, está mamando mamadeira. As crianças crescem e nós temos que aprender isso com eles, nós temos que crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que vos seja dado o crescimento para a salvação. Nós precisamos crescer, irmãos, nós precisamos desenvolver. O que é mais bonito de ver? Uma pessoa que entra numa empresa como faxineiro, trabalha há 40 anos, se aposenta como faxineiro. A minha mãe biológica tem um primo que veio de Birigui para São Paulo, quando tinha 18 anos, não sabia ler nem escrever e nunca tinha colocado um sapato no pé. Trabalhava na roça. Arrumou serviço no Banco do Brasil de faxineiro, para varrer o chão de noite e lavar os banheiros. E ele fazia com tanta presteza, eu já contei isso aqui, que logo incentivaram ele a entrar na escola, aprender a ler e escrever e deram uma promoção para ele. E ele foi crescendo e ele se aposentou como gerente do Banco do Brasil. Não é muito mais bonita a história de uma pessoa assim, do que uma pessoa que ficou a vida inteira como faxineiro? Não tenho nada contra o faxineiro, pelo amor de Deus, né? E se aposentou ali, não teve como é que fala, não aspirou a crescer, não fez um curso, não estudou, não se esforçou, não deu o seu melhor, porque para crescer você tem que fazer alguma coisa, irmãos. Para crescer você tem que alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que exercitar bem, você não pode judiar do seu físico. E espiritualmente também, tem que alimentar. A criança cresce e isso é motivo de alegria para o pai. Se nós crescermos espiritualmente, isso vai ser motivo de alegria para o nosso pai. Amém? Então nós precisamos crescer, crescer, crescer e crescer. Para encerrar, quantas virtudes têm as crianças que podem nos ensinar? São felizes, são sinceras, são confiantes, no cuidado paternal, na afeição, no carinho com seus familiares, na humildade, no crescimento e na alimentação sábia. Alimentação adequada. Você não deixa a sua criança comer porcaria, não é verdade? Você procura zelar para que ela tenha uma alimentação bacana. Da mesma forma nós temos que nos alimentar com um alimento sadio. O nosso espírito tem que se alimentar. Infelizmente, eu falei na live quarta-feira passada também, os rios, eles nascem nos lugares mais altos, e quando ele nasce, a água é puríssima, e ela vem descendo. E conforme vai passando pelas cidades, as próprias cidades vão jogando detritos, esgotos, sujeira, lixo. E aí passa pela outra cidade, mais coisa. A outra cidade tem uma indústria, joga lá resíduo de indústria. E quando chega lá embaixo, está lá no Rio Tietê, no Rio Tietê e o outro lado de São Paulo, Pinheiros, pura poluição, não tem mais aquela água limpa. A nossa vida é assim. Quando nascemos, como crianças, somos puros e temos todas essas qualidades. No decorrer do tempo, a gente vai recebendo influências, mas coisas que não agradam a Deus e vai contaminando toda a nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê. A gente tem que ter muito cuidado no lugar onde a gente anda. A gente tem que ter muito cuidado com as companhias, principalmente na adolescência, né?
Na adolescência a companhia é complicado. Então, Jesus falou assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos converterdes, em verdade vos digo que se não vos converterdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E continuou: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se quisermos ter o privilégio de entrarmos no reino dos céus, nós precisamos nos tornar como uma criança. Quero convidar a banda para vir aqui para frente rapidamente. Ah, é só você? Tá bom, então é só a Gra. Né? Ah, eles não conhecem. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Onde você está, você que está em casa participando pela internet. Você realmente é feliz como uma criança? Será que você é? Ou será que você é insatisfeito com a roupa? Né? A roupa te incomoda? Você é insatisfeito com o seu físico? Te incomoda? Criança, se você... ela levanta o cabelo todo descabelado assim, irmãos. Eu vejo minhas netas, levanta o cabelo assim. Se você pegar na mãozinha dela e falar assim, vamos passear na praça, ela vai. Ela está preocupada com o cabelo, irmãos. Ela vai sorridente, com o cabelão desse tamanho, não está nem aí. É feliz, ela não está nem aí com nada. Ela é feliz por natureza. Se você levar ela com a roupa que ela dormiu, ela vai. Ela vai. E vai feliz. E vai contente. Se você não lavar o rostinho dela e não escovar o dentinho dela, ela vai do mesmo jeito, irmãos. Porque ela é simples, ela é feliz, ela é humilde, ela é tranquila. É assim que nós temos que ser diante de Deus, irmãos. Às vezes a circunstância impede a nossa felicidade. Às vezes a falta de verdade em nós impede o nosso crescimento espiritual. Às vezes a nossa dificuldade de confiar no nosso Pai impede-nos. Às vezes a nossa arrogância, a nossa soberba, a falta de humildade impede-nos de alcançar os céus. Jesus falou: se você quiser herdar o reino dos céus, você tem que ser simples e humilde, como uma criança, como uma criança. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos e reflita na letra desta canção. Depois nós vamos orar para encerrar. Como uma criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu, ter a mente limpa, um puro coração. Como uma criança quero sempre ser. Como uma criança, Cristo ensinou que eu devo ser se quero ir ao céu, ter a mente limpa, um puro coração. Como uma criança eu quero ser, como uma criança, assim eu quero ser, com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser, com Cristo em meu viver, irei renascer. Sempre que na Bíblia esse verso eu lia, não podia ainda isso entender. Mas quando uma criança Cristo em mim fez nascer, pude
de compreender o que Deus quer de mim. Sinceridade, amor, perdão e paz, só uma criança pode ter. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Senhor Jesus, nós entendemos claramente aquilo que o Senhor nos disse nessa noite. Foi muito claro, Senhor. Por isso, nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas. Permita-nos, ó Pai, que possamos verdadeiramente ser como uma criança. Oh Jesus amado, nós precisamos desta felicidade que só uma criança tem. Nós precisamos, ó Deus, verdadeiramente desta paz que só uma criança tem. Nós precisamos verdadeiramente desta humildade que só uma criança tem. Nós precisamos deste amor verdadeiro que só uma criança tem. Mas isso só vai ser uma realidade nas nossas vidas se verdadeiramente o Senhor Jesus for o Senhor da nossa vida, habitar no nosso coração e ter o controle total da nossa vida. Por isso, meu Deus, eu quero entregar a cada um de nós que chegou aqui na Tua casa nessa noite, a cada um que está participando pela internet, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha fazer morada verdadeiramente nos nossos corações. Permita-nos, ó Pai, que possamos ser humildes, sinceras, verdadeiras como crianças. Ó Deus, nós só vamos entender isso quando realmente nos tornarmos como uma criança. E é esse milagre que eu suplico a Ti nesta noite. Permita-nos ser como uma criança. A partir de hoje, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?